Nós estamos de volta na entrevista com Roberto Justus. Roberto, quando você deixou a Record e foi para o SBT, aliás, queria aproveitar para agradecer ao SBT. O Roberto é contratado do SBT, portanto, cabe um agradecimento especial por ter cedido a imagem e a presença do Roberto aqui conosco. Havia um comentário de que você teria deixado a Record, ido para fazer o programa para o qual você foi convidado, porque tinha um outro objetivo, que era você comandar o SBT. Algum ponto de verdade nisso? Essa é mais uma história incrível. Mas você viu, isso saiu. Não, você sabe que o Silvio, quando ele me contratou, no dia que eu fui na casa dele conversar com ele, ele falou assim: nós temos uma coisa em comum, que nenhum apresentador tem. Quer dizer, na verdade você também tem, mas do SBT pelo menos. Somos empresários e apresentadores. Então você vai entender bem a linguagem, as necessidades de uma emissora, né? Porque você tem a visão empresarial também. Então isso. Agora, você pode interpretar isso que um dia você poderá me suceder, tal. Eu não tenho o menor interesse, a menor vontade de ser executivo. Eu já tenho 30 anos de carreira executiva. Estou virando apresentador. Se uma coisa vai ser fade out na minha vida, ou seja, se eu vou sair de alguma coisa, vai ser do mundo empresarial logo, logo. Depois de 5 anos que eu ainda tenho de contrato com meus sócios e tal. Então essa é uma coisa que vai acabando e não crescendo de volta. Imagina se eu quero isso. Agora, ajudar uma emissora em que eu trabalho. Com a Record eu dava opinião, dava palpite, se eles usavam ou não usavam, é um assunto deles, mas eu adorava. Você também, eu te conheço, você deve falar coisas, então, para ajudar a casa que a gente está. Natural. Você torce a favor, não? Uma coisa que eu tomei muito cuidado sempre como publicitário, eu fiquei 6 anos na Record, eu jamais favorecia a Record com os meus clientes. A ética foi sempre muito grande nessa relação. E agora a mesma coisa com o SBT, porque eu não me meto com essa história, porque não tem nada a ver. O que a agência precisa e o que o apresentador... Eu não sou publicitário quando estou lá na emissora e eu não sou apresentador quando estou na agência. Justus. Eu sou uma pessoa que consegue muito bem distinguir essas duas coisas. Fui para o SBT para ser apresentador, não para ser dono da emissora e nem nada. Agora, se eu posso dar algum palpite e ajudar os caras, tudo bem. Vocês querem ouvir, não querem ouvir, é outra coisa. Agora, você dá palpite para o Silvio ou não? Não, o Silvio tem muito pouco contato com o Silvio. Né? Eu falo mais com as outras pessoas, eu falo mais com o pessoal do comitê artístico, falo mais com a Daniela, com o Guilherme, historiador, pessoa que tem um pouco mais de acesso. O Silvio é uma pessoa que tem ali o seu mundo quase impenetrável. Assim, não tá... Se ele me chamar, eu falo com ele, mas eu tive umas 2 ou 3 vezes só. E é o jeito dele também, né? O Silvio ele é muito comunicativo, ele é adorável quando você está com ele pessoalmente. Sem dúvida. Mas ele não é acessível. Não, e eu também não quero ficar incomodando, então eu estou lá, eu faço meu trabalho, ele liga às vezes para elogiar o trabalho, isso é muito bacana, porque vindo de um grande apresentador, dizer, olha, eu estou adorando, você está fazendo muito bem. Ele já criticou? Não, só elogiou até hoje, só elogiou. Nem mandou recado, porque às vezes ele manda, ele não fala direto, mas manda. Nada, graças a Deus, significa que eu devo estar fazendo direito, ou ele é um grande gentleman, não sei. Roberto, como é que você lida com o poder? Você é um homem rico, bem-sucedido, tem boa imagem pública, portanto você tem poder, você tem um conjunto de fatores que determina poder. Você tem o poder de influenciar a mídia, você tem o poder de influenciar as pessoas, você tem o poder de comando, você tem o programa de televisão. Como é que você lida com o poder? Sabe, João, eu não penso nisso. Assim, a primeira coisa que eu fiz foi pensar assim, eu virei uma figura pública, você quer usar a palavra poder, eventualmente a gente tem, por ter esse acesso e por ter essa carreira, talvez um poder um pouco maior do que tinha quando não era figura pública, minha voz não era tão ouvida, mas uma coisa que eu fiz na minha vida, eu não mudei. Eu não mudei. A minha rotina é a mesma, meus amigos são os mesmos. Eu criei novas amizades no mundo do entretenimento, isso é natural. Mas eu não mudei o meu estilo, porque o primeiro grande passo para um homem acabar a sua vida é se sentir acima dos outros, ou se sentir acima do bem ou do mal, só porque eu estou entrando na casa das pessoas, ou porque eu tenho um alto-falante como esse, né? Ou porque eu virei figura pública, as pessoas sabem da minha vida. Eu não sou melhor que ninguém que está ali em casa me assistindo agora. Isso você não é falsa então? Demagogia, não é absolutamente nada. Não, eu não preciso, porque assim, eu não me sinto essa figura pública. Eu me sinto igual eu era antes de ir para a televisão, gozado. Assim, não entrou dentro do meu sistema de um jeito que me envaideceu de uma forma que eu me sinto o gostosão da parada. Eu não consigo me sentir assim. Então, isso ajudou muito a eu lidar direito com essa história e não abusar dessa força e o peso da palavra. Porque o peso da palavra é uma coisa fundamental. Você passa a ter mais peso na sua palavra, tem que tomar mais cuidado com o que você diz. Agora, isso vai contra a gente um pouquinho, né? Quer dizer, você tem... Eu não posso muitas vezes fazer coisas que eu gostaria no dia a dia, eu tento fazer, mas às vezes tem certas limitações, tem lugar que você não pode ir. É gostoso ter esse carinho do público, mas tem certas coisas que já não pode mais fazer. Isso não é bom. Então, assim, se as pessoas acham que é tudo mil maravilhas e que é sinônimo de felicidade eterna você virar público, não, tem muita coisa que eu adoraria fazer mais comum e que você paga esse ônus de não poder fazer. Bem, no próximo bloco nós voltamos à nossa boa, fraterna e principalmente sincera conversa com ele, Roberto Justus. Show Business volta já já. Nós estamos de volta na entrevista com ele,
Roberto Justus. Roberto, o que você não tolera de jeito nenhum? Não tolero mentira, não tolero falsidade. Eu detesto gente que fala uma coisa e pensa outra. Como eu sempre fui muito transparente em tudo que eu penso, eu não consigo administrar esse tipo de coisa, sabe? A mentira, a falta de caráter é uma coisa que todos nós não devíamos tolerar, principalmente nos nossos dirigentes. Nós temos que buscar nesse país pessoas com caráter, pessoas que realmente ajam conforme sentem e não queiram nos enganar. Sobretudo aqueles que têm responsabilidade pública. Esses, então... E os destinos do país na mão dessas pessoas. Esses têm que ter uma responsabilidade duplicada. Se você já tem que ter essa responsabilidade individualizada, quando você recebe pelo voto a delegação para administrar publicamente, seja no Legislativo ou no Executivo, uma função que você faz em nome daqueles que o elegeram. Toda a população. Roberto, e você pede desculpas? Mas sem dúvida nenhuma. Assim, quando você erra e as pessoas erram, ninguém está livre do erro. E eu erro. Quando eu erro, eu reconheço, tenho humildade para pedir desculpas. E as pessoas se chocam, porque quanto mais a sua posição é de uma posição de uma pessoa mais importante, etc., eles acham que você não vai ter essa humildade. Eu peço desculpas mesmo. E já pedi várias recentes, até por, às vezes, exagerar em alguma coisa ou interpretar alguma coisa de uma forma que não era correta. E para funcionário, inclusive, se for preciso. Não tem problema, porque trabalha para mim, que eu não vou ter humildade de reconhecer que eu errei com a pessoa. Beto, qual é o sonho não realizado? Você continua sonhando muito. Você é um realizador, você não se contenta com pouco. No melhor sentido, sentido de fazer a sua mente progredir, evoluir a sua própria vida, a sua existência. Qual é o grande sonho do Roberto Justus? Olha, eu não tenho sonhos não realizados porque eu alcancei praticamente todos os meus sonhos. Na vida pessoal, na vida profissional, eu atingi aquilo que, para mim, pelo menos, como eu falei no começo da nossa entrevista, significa felicidade. Eu sou uma pessoa muito feliz com tudo que eu faço, da forma que eu faço. Agora, eu sou inquieto, então eu busco os novos desafios. Toda hora a vida me traz novos desafios. Quando eu acho que eu já realizei tudo que eu podia realizar, vem uma nova história, um novo desafio. Então, eu me alimento dos novos desafios. Então, eu crio novos sonhos para mim e vou atrás de realizá-los. Isso é muito importante como estímulo de vida, como estímulo para continuar respirando e vivendo, independente da idade, né? Então, eu me sinto eternamente jovem e tal. E o desafio é esse, é como manter essa energia, esse pique, essa vontade, essas realizações, mesmo com a idade chegando. Beto, em que área você se considera um aprendiz? Nas relações com as mulheres. Eu sou um cara que tem... Confissão! Não, é verdade. Sabe por quê? Porque eu não consegui dar longevidade para as minhas histórias, entendeu? E eu falo para Tícia, nós já estamos há 6 anos quase juntos, 5 anos casados, vamos fazer ano que vem. E eu falo para ela, tá indo, sabe, super bem. Então preciso fazer com que essa história dê certo, porque eu não consegui ser tão efetivo nas outras, né? Como eu vivo muito intensamente a coisa, e aí se eu me canso da coisa, eu procuro sair dela. Então essa é uma relação que você está aprendendo ainda. Eu brinco, as pessoas falam assim, um casamento tem que durar 20, 30 anos. Eu brinco com um amigo meu, eu conto isso em palestra, as pessoas se divertem. Um amigo meu casado há 25 anos, eu falo para ele, cara, você não gosta de casamento. Porque o que você gosta, você repete mais vezes. Eu adoro casamento, porque eu casei 4. Você só casou uma, você não gosta, entendeu? Mas essa é a história. Quer dizer, isso, se eu conseguir nas relações, né, com as pessoas, ser feliz, né? Que seja eterno quanto dure, é importante na vida. Mas se isso falta, eu conseguir fazer com que a história... E o desafio está aqui na minha mão agora, atualmente, nesse meu casamento. E ela está fazendo um papel sensacional para mudar o meu ranking, né? E conseguir fazer com que a gente Ela é uma doçura. Ela é fantástica. A Tícia é uma doçura e tem razão para isso, que o DNA dos pais é o DNA doce. E me complementa. O casal tem que se complementar. Eu sou de um estilo, é de outro, não e ela pode me dá serenidade. Onde você tem disputa, primeiro não deve nem casar. Você já conhece a personalidade. Onde vai ter disputa, melhor não casar, porque não vai dar certo. Tem mais chance de não dar certo do que de se efetivar e, sobretudo, ser longevo. Você não pode disputar com a sua mulher, você tem que estar juntos caminhando para o mesmo. Complementar. Essa é a colocação. Roberto, como é que você se autodefine? Como é que o Roberto Justus define Roberto Justus? Olha, determinado, né? Autêntico, vocês viram hoje aqui, fala o que pensa. Uma pessoa, eu me considero uma pessoa que realiza aquilo que pretende na vida de uma forma intensa, porém correta, de uma forma, assim, eu consigo buscar os meus objetivos, os meus sonhos, sem prejudicar as outras pessoas, tentando fazer com que eu possa olhar para trás um dia e dizer, eu deixei uma marca. Então, assim, eu me vejo assim, uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa com opinião, né? Sempre fui assim, e isso me ajudou na vida, atrapalhou em alguns momentos, mas ajudou mais do que atrapalhou, principalmente romântico, uma pessoa sensível, as pessoas dizem, nossa, brincalhão, que eu também não imagino, mas muito,
E hoje, com o meu novo programa, então, as pessoas estão vendo uma outra faceta, um outro lado do Roberto, sabe? Essa coisa da sensibilidade, né, de torcer pelas pessoas, de estar junto. Eu sou muito assim. Mas, ao mesmo tempo, como tenho uma personalidade muito forte, eu passava sempre uma outra história. Mas esse é o resumo de quem eu vejo, como eu vejo o Roberto. Né? Para finalizar a nossa entrevista, aliás, já está cheio de gente aqui no estúdio, quem você demitiria? Olha, eu acho que um sonho das pessoas em casa, pode ter certeza disso, é que eu demita você, porque me pediram muito. Gente, você não tem noção que veio de Twitter. Demite o João Dória, não tem nada a ver ele no programa. Outros elogiam muito, é natural. Isso é o meu fã-clube falando. O seu fã-clube no seu Twitter deve dizer, nossa, você foi muito melhor que o Roberto Justo, demita o Roberto Justo. Demita, ainda Vamos bem. satisfazer essa curiosidade de todo mundo? Agora. Agora já? Você está? João Dória. Roberto Justo. Você está demitido. Valeu, obrigado. Cara. Obrigado, Roberto. Boa sorte, sucesso na sua vida, viu? Você também. Pessoal e profissional. Igualmente. Sem demissões, se possível. Não. Valeu. Obrigado. E você, obrigado pela sua audiência. Show Business volta na próxima semana, no mesmo horário, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Uma ótima noite, ótima semana para você. Tchau.